Olá meninas, a paz do Senhor, querida Dorcas, querida mulher de Deus. Seja bem-vinda a mais um Dorcas Conversam. Hoje, de novo, é uma conversa entre eu e você, que tá aí do outro lado, me assistindo. Queria agradecer desde já pela sua presença aí, Deus te abençoe, espero que sejam momentos de bênção para a sua vida, para a vida da sua família. E também quero te convidar, se você recebeu esse link de alguma amiga e ainda não está inscrita no nosso canal, se inscreve aí, é rapidinho, clica no sininho para a gente te lembrar que toda sexta-feira às 19h30 a gente tem um encontro marcado aqui. Nós somos um grupo de mulheres da IEDV que tem tentado espalhar a palavra de Cristo, né? E esse é o nosso maior objetivo. Então clica aí, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, enfim. Espero que esses momentinhos, esses minutinhos que a gente vai passar aqui sejam minutos de proveito, de alegria e de paz, tá certo? Vamos orar juntas então? Senhor, nós te adoramos, ó Pai, bendizemos o teu nome pelo teu amor e pelo teu poder. Obrigada, Senhor, por tua fidelidade, obrigada por nos permitir mais uma sexta-feira poder estar junto com o Senhor, estar diante da tua presença, cultuando ao Senhor, ouvindo um pouquinho do que o Senhor tem para nós. Pai, prepara o nosso coração e que nós possamos receber a Tua palavra com alegria, Deus, porque a Tua palavra sempre é vida e paz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos lá? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, tá, gente? Comigo acontece muito, que é a questão da precipitação. Às vezes, mulher, por ser um pouco mais ansiosa, né, para resolver as coisas, tem aquele afã de querer resolver as coisas, de querer fazer e acontecer, e às vezes a gente acaba se precipitando e por muitas vezes a gente acaba deixando de viver o melhor que Deus tem pra gente por conta da nossa precipitação, por conta da nossa falta de vigilância. E aí, muitas vezes, eu tenho, nas minhas conversas com as mulheres em geral, eu percebo assim, eu tenho percebido e eu aprendi durante a minha vida com as minhas próprias experiências, que muitas vezes a gente sofre algumas coisas, a gente se desgasta com algumas coisas que a gente poderia ter evitado, que a gente poderia ter vivido de outra forma, não com sofrimento, não com tribulação. E aí eu penso assim, meu Deus, se eu tivesse pensado antes, ou se eu tivesse me contido um pouco antes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, porque a Bíblia ensina pra gente muita coisa, mas principalmente a Bíblia ensina pra gente como viver uma vida boa, porque a palavra do Senhor diz que Deus tem pra nós vida, mas é uma vida abundante. Então não é só uma vida, Deus não quer que a gente só sobreviva, Deus quer que a gente viva de forma abundante, de forma maravilhosa, de forma miraculosa. Essa é a vida que Deus tem pra você. Então, quero te convidar para abrir comigo primeiro livro de Colossenses, tá? Eu estou aqui de novo, tá, gente, com a minha Bíblia maravilhosa. Super indico essa Bíblia para todo mundo, sempre. Eu quero convidar você a abrir no livro de Colossenses, capítulo 4, tá? Vamos lá, juntinho comigo? Colossenses, capítulo 4, por favor. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, tá bom? Achou aí? Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, ó, Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Aí, a gente vai para Salmos, isso aí, dá um pulinho aqui, volta no Velho Testamento, Salmos, número 141. Salmos 141. Vamos estudar um pouquinho hoje a palavra? Juntas. Salmos 141, versículos 3 e 4, que diz assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios.
Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. E aí, você percebe que nos dois versículos, tanto em Colossenses quanto em Salmos, existe uma coisa em comum, que ele diz sobre a questão da vigilância. Os dois autores escrevendo, eles recorrem à questão da necessidade de se vigiar, da necessidade de se cuidar. Porque quando a gente deixa de cuidar de si mesmo, da maneira como a gente vai lidar com as situações da vida, isso pode trazer pra gente, pode gerar pra gente grande sofrimento, grandes angústias, tribulações, situações em que a gente acaba achando que não vai ter mais saída, que não vai ter mais jeito. E muitas vezes, eu volto a dizer, a gente poderia ter evitado aquilo, ou pelo menos ter minimizado a maneira como aquilo aconteceu e não gerar tanto sofrimento, tanta dor, tanto desgaste pra gente. Mas vamos lá. Aí, eu separei umas coisas pra gente observar devagarzinho. A primeira coisa que eu separei foi em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, que o versículo começa dizendo assim: dediquem-se à oração. Tá legal? Por que eu separei esse pedaço aqui? Porque, gente, humanamente falando, é muito difícil a gente vigiar, é muito difícil a gente tomar todas as decisões de forma correta. Humanamente falando, se a gente depender só da nossa própria capacidade humana, é quase inviável que a gente evite de trazer sofrimento, angústia, tribulação sobre a nossa própria cabeça. Por quê? A nossa natureza humana, ela é má, gente. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. A nossa natureza humana sempre nos empurra abismo abaixo. Mãe, então como é que eu resolvo isso? Aí, Colossenses 4:2 começa te dando a primeira porta de entrada para você usufruir a sua vida da maneira como Deus quer que você usufrua. Dedique-se à oração. Por quê? Porque a oração, ela gera em você uma vida diferente. Como assim, Mãe? Porque a oração faz você ter intimidade com Deus. E naturalmente, a partir do momento que você começa a ter intimidade com Deus, você começa a se tornar muito mais parecido com Ele. Então, essas marcas tão fortes da natureza humana, elas começam a se enfraquecer. À medida que você começa a ter uma vida de oração, à medida que você começa, se dispõe a tirar pequenos momentos do seu dia para falar com Deus, para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus, as instruções de Deus a respeito da sua vida, você vai se tornando mais parecido com Ele. Não sei se vocês são assim, mas o pessoal zomba muito de mim que se eu ficar muito tempo num lugar, numa região que o sotaque é diferente do meu, se eu ficar muito tempo, com o tempo eu acabo falando igual as pessoas do lugar onde eu estou. Se eu ficar muito tempo no Rio, eu vou começar a falar igual carioca. Se eu ficar muito tempo em Minas, eu vou começar com sotaque mineiro. Gente, isso acho que é quase natural. Não tem aquela sua amiga que você de vez em quando se pega fazendo algumas coisas igual a ela, coisas que você às vezes nem gostava, na sua mãe, no seu marido, e que de repente você se pega fazendo igual por causa da convivência. É isso aí. A oração, ela proporciona esse grau de intimidade, esse grau de convivência. E aí, se você vai estreitando esse laço, se você vai estreitando esse grau de intimidade, você vai começar a falar parecido com essa pessoa com quem você tem esse laço de amizade tão grande. Você vai começar a pensar parecido, você vai começar a agir parecido. E quem é essa pessoa? De quem você se aproxima quando você se dedica à oração? Você se aproxima de Deus, você se aproxima do Senhor Jesus. Então, olha que maravilha o sotaque que você vai acabar imitando. Olha que maravilha o comportamento,
pelo qual vai começar a servir de parâmetro para você, vai começar a servir de modelo para você. É o modelo do próprio Deus, é o modelo do próprio Senhor Jesus. Olha que maravilha, o comportamento pelo qual vai começar a servir de parâmetro para você, vai começar a servir de modelo para você. É o modelo do próprio Deus, é o modelo do próprio Senhor Jesus. Então, Mãe, você não conhece a minha natureza. Eu sou uma cobra na lata, mãe. Eu não levo desaforo para casa, mãe. Ninguém me segura, mãe. Ninguém pisa no meu calo. Eu sei disso. Eu posso entender perfeitamente. Muitas vezes eu me identifico muito com isso quando as mulheres falam isso para mim. Mas eu acredito pelo poder da palavra que quando você começa a se aproximar do Senhor Jesus, a sua vida começa a se aproximar do modelo da vida dele. E esse é o objetivo. Jesus veio à Terra, deixou tantos exemplos pra gente, exemplo de vida pra gente, pra dizer pra gente assim, olha, é possível fazer de outro jeito, é possível falar de outro jeito, é possível responder de outro jeito, é possível agir de outro jeito. Sabe, às vezes a gente se vitimiza e diz assim, ah, mãe, eu nasci assim, vou morrer assim, tem que me aceitar, me conheceu assim, tem que me aceitar. Mas o que você é? Você é uma cadeira? Você é uma mesa que não muda, que se mexer vai quebrar? Não, você é um ser humano, você é uma preciosa do Senhor. Você é como diz a tia Jo, você é uma amadinha do Senhor. E como preciosa do Senhor, você é uma pessoa que está em mudança. Todo o tempo a gente vai mudando de fé em fé. A gente vai crescendo, vai se aperfeiçoando até chegar à estatura de varão perfeito. Então, você nasceu assim, mas você não precisa morrer assim. Você nasceu assim, mas você não precisa matar o seu casamento assim. Você nasceu assim, mas você não precisa estragar a vida dos seus filhos assim. Você nasceu assim, mas você não precisa morrer infeliz assim. Porque Deus tem uma vida diferente para você. Deus tem uma perspectiva diferente para você. E aí, como é que você começa a viver isso? Primeiro, dedicando-se à oração. Dedicando-se à oração. Porque a oração é a chave, é o segredo que abre todas as portas para uma vida diferente. Pode ter certeza, se a palavra diz, gente, que é para você fazer uma coisa, pode ter certeza que aquilo vai dar bom. Que o resultado daquilo vai ser bom, vai ser maravilhoso, vai ser resultado top, como diz o outro. Então, primeira coisa, para eu parar de sofrer tanto com minhas decisões equivocadas e precipitadas, eu preciso me dedicar à oração. É fácil? Não, não é. No último dia que eu dei aula de escola dominical, eu tava falando sobre isso. Eu não sei se vocês têm essa sensação, acho que eu já falei sobre isso também no último vídeo que eu postei aqui no Dorcas. Gente, às vezes o dia tá super tranquilo. Quando você para orar e ler a Bíblia, parece que o mundo inteiro se move para te atrapalhar. Mas sabe por quê? Muitas vezes isso é espiritual. Sabe por quê? Porque o seu inimigo sabe que quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecida com Deus você vai ficar. E quanto mais parecida com Deus você ficar, melhor vai ser a sua vida e da sua família. Aí, então, primeira coisa, você sozinho, você não pode. Humanamente, pela sua própria capacidade ou pela sua própria força, não é possível. Mas a oração pode? Pode. A oração, ela pode trazer todo tipo de força que você precisa? Pode. Então, vamos lá. Primeiro, dediquem-se à oração. Aí, o ponto 2, eu já fui para o Salmos 141, versículo 3, que coloca assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha só, gente. Então, você começa a sua jornada orando, certo? E aí, nessa oração em que você está se aproximando de Deus, você já aproveita o gancho e já vai dizendo para Deus, para o Senhor, o que você precisa. Porque é muito importante o que o salmista, ele reconhece que ele precisa de uma intervenção divina numa área da vida dele que é extremamente delicada. Gente, por favor. Às vezes a gente pensa assim, ah, mãe, mas eu não sofro disso. Faça uma análise. Se você nunca se viu numa situação, porque você não pensou antes de falar, porque você não refletiu bem antes de falar, e aí você, às vezes, a sua intenção nem era ruim, mas como você não administrou aquilo,
quando você soltou o que você tinha para falar, soou tão mal e te trouxe prejuízo. E aí o salmista, ele entende isso, que é uma fraqueza humana. Gente, a língua é uma fraqueza humana. A Bíblia fala que um órgão tão pequeno pode botar fogo numa floresta inteira. Gente, uma palavra mal falada, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Uma palavra maldita, mal expressada, um momento errado, uma palavra impensada, ela pode destruir uma família. Ela pode gerar tristeza profunda, ela pode gerar morte na vida de alguém. Então, o salmista, sabendo disso, entendendo, gente, isso, não, mas eu sou pior do que os outros. Não, isso é humano, isso é da nossa humanidade. É da nossa humanidade. Tá na nossa natureza pecaminosa. E aí, o salmista, sabendo disso, ele disse assim: Senhor, por favor, o Senhor, acho tão engraçado que ele diz assim: Senhor, coloca um guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Sabe por quê, gente? Quando nós somos monitorados e vigiados pelo Senhor, aí as coisas começam a fluir. Quando a gente, porque o salmista estava dizendo aqui o seguinte: Senhor, domina isso aqui, porque eu, por mim mesma, eu não consigo. Senhor, domina isso aqui, porque, olha só, aqui não vai dar. Gente, eu tô dizendo isso porque é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar, uma época isso ficou muito na moda, jejum de palavra. O propósito do jejum de palavra qual era? O propósito do jejum de palavra é: se você não tem nada de bom pra falar naquele dia, se não for pra falar uma coisa boa, não fale nada. Gente, já tentou fazer isso por 24 horas? Já tentou só abrir a boca para abençoar, para agradecer, para dar bons conselhos, para dizer coisas boas, para elogiar, para enaltecer alguém? Já tentou passar 24 horas sem reclamar, sem brigar, Já tentou fazer isso? Mas pra mim é fácil. Transforma isso num propósito. Tipo assim, hoje meu dia vai ser assim. Eu vou usar minha boca só para aquilo que é bênção, só para aquilo que vai trazer vida. Gente, é o maior desafio que existe. Porque quando é uma guerra contra a nossa natureza humana. E o salmista sabia disso. O salmista, ele tinha noção disso. Por isso ele diz: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca, Senhor. Põe alguém para vigiar aqui, Senhor. Por que ele pede? Agora, por que ele pede isso ao Senhor? Porque as coisas, antes delas chegarem à nossa boca, elas são geradas no nosso coração e na nossa mente. Quem é a única pessoa que pode saber o que está na nossa mente? É o Senhor Jesus. É Deus, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Então, como Deus sabe tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que está sendo gerado antes de vir e pular de forma inconsequente, se é o Senhor Jesus quem coloca um anjo à porta da minha boca para vigiar, para selar os meus lábios, antes que aquilo chegue para trazer prejuízo, para trazer morte, para trazer sofrimento, para trazer dor, muitas vezes para mim mesma, Deus vai tomar a providência de queimar minha língua. Porque pensa comigo, tá? E eu faço essa pergunta para você, mas perguntando para mim mesma. Primeiro para mim mesma. Pensa comigo. Quantas vezes, como é que estaria a minha língua se todas as vezes que eu abrir a minha boca para dizer uma coisa precipitada na hora da raiva, na hora da angústia, na hora da decepção, se toda vez que eu soltasse uma palavra que eu não deveria, um anjo viesse queimasse parte da minha língua? Eu, de verdade, gente, eu já não teria nenhuma língua para estar falando com vocês. Eu precisaria ir comprando outras línguas para repor, porque é da nossa natureza humana. Mas se existe uma predisposição de nossa parte de se deixar dominar pelo Senhor, você pode ter certeza de que este anjo que vai estar à porta da sua boca, da sua língua, com a espada afiada, ele vai ter pouco trabalho.
Porque, lembra? A gente começou fazendo o quê? Se dedicando à oração. Logo, se eu me dedico à oração, eu começo a me tornar parecido com quem? Com Deus, que é o Senhor da minha vida. Se eu me pareço com Deus, nunca mais, não, mãe, depois disso, então nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou vacilar. A minha boca vai ser sempre um favo de doce mel, gente. Infelizmente, enquanto a gente viver na terra, a gente vai ficar lutando contra a nossa carne. Mas é possível a gente ir vencendo essa luta dia a dia? É possível. É possível. Um dia desse eu tava conversando com uma grande amiga e ela tá vivendo uma situação muito difícil. E ela conversando comigo e eu pensei assim, nossa, mas ela tá tão calma, ela tá tão tranquila. E aí parecia que ela leu meu pensamento. E ela disse assim, sabe, até eu tô me estranhando, porque eu pedi a Deus pra me ajudar, eu pedi a Deus pra começar a mudar a minha vida, mudar o meu coração. E sabe o que eu tenho a sensação, mãe? É que eu tô tomando um remédio que me deixa anestesiada. E eu pensei, esse remédio é a proximidade com o Senhor Jesus. Ah, mãe, mas eu não vou levar desaforo pra casa. Não levo desaforo para casa, levo desaforo para os pés da cruz. Não precisa levar o desaforo para sua casa, não. Leva para os pés da cruz. Deixa lá, fala, Jesus, ó, tá aqui, tá? O desaforo, tá vendo aquele desaforo? Tá aqui, Senhor. No momento, Deus, se eu for resolver esse desaforo, eu vou matar fulano. Mas o Senhor tem a resposta certa. O Senhor tem a melhor resposta. Então, Senhor, dá a resposta ao Senhor. Ou se for para eu dar a resposta, o Senhor me ensina o que eu devo falar. Os apóstolos não foram assim? Quando eles tiveram que falar junto aos governadores, eu disse, se preocupa não, gente. Eu porei na boca de vocês a minha palavra. E é assim que funciona. Quando você tem uma vida dedicada à oração, quando você tem proximidade com o Senhor, quando você que tem que responder, quem põe as palavras na sua boca é o Senhor Jesus. E quando você abre a boca para falar, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, ninguém te resiste. Você não precisa gritar, você não precisa berrar, você não precisa espernear. É natural. É natural porque você vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai estar cheia de graça, você vai estar cheia de unção. Então, quando você falar, as pessoas não vão te resistir. Mas não é por você, é pela autoridade gerada pela oração na sua vida. Aí, ele coloca assim, ó. Aí depois ele coloca, dediquem-se à oração. Aí ele fala, Senhor, então coloca um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aí depois ele diz assim, aí eu volto para Colossenses, que ele fala assim, sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Então tá, eu já me dediquei à oração, mãe. Eu já pedi a Deus para colocar aqui uma guarda na minha boca. Mas e agora? E agora, troque o seu comportamento. Seja agradecida. A missionária Joane Bentes, ela tá com um programa chamado Amanhecer Extraordinário no Instagram e no Facebook. E todos os dias às 6 horas da manhã a gente se levanta com ela para poder cultuar o Senhor. É um devocional que ela faz com muitas mulheres pelo mundo inteiro. E aí, ela nos propôs, acho que há uma semana ou 2 semanas atrás, ela nos propôs uma semana de gratidão. Que a gente não podia reclamar de nada, a gente tinha que agradecer por tudo, pelas coisas que davam certo, pelas coisas que davam errado, a gente tinha que agradecer por tudo. Gente, pensa num trem difícil, mas eu fiquei pensando naquela semana que aquilo gerou muita vida em mim, porque a ingratidão nos leva a tomar decisões equivocadas. A ingratidão gera tristeza em nós. A ingratidão tira a nossa qualidade de vida. Então, quando o versículo de Colossenses diz assim, ó, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. É porque a gratidão, ela tira a escama dos seus olhos que a ingratidão coloca. Quando você não tem o coração grato, quando você não tem o coração agradecido, você não consegue ver nada de bom que está acontecendo na sua vida. Você potencializa o que está ruim, ou seja, o que está ruim para você parece que é tudo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me olha, ninguém sabe de mim.
Seja agradecida, porque a gratidão, ela tira essas escamas dos seus olhos e ela faz você perceber a fidelidade de Deus. Ela faz você perceber que Deus está cuidando de você. A gratidão, ela faz você perceber que Deus batalha por você, que Deus luta por você. A gratidão, ela faz isso acontecer. Porque aí, quando você consegue ter o coração grato, quando você consegue viver uma vida de gratidão, gente, tudo gerado pela oração, tá? Quando você consegue viver uma vida de gratidão, você consegue que isso se cumpra na sua vida. Olha só, voltei para Salmos 141. Não permitas que o meu coração se volte para o mal. A gratidão, ela te salva de ser enganada pelo mal. A gratidão, ela blinda o seu coração. A gratidão, ela blinda a sua mente, a sua vida, a sua boca, as suas ações. Quando você é grato ao Senhor, quando você tem o coração agradecido, você começa a perceber que você não está indo morro abaixo, que você não está indo ladeira abaixo. Você percebe que não está dando tudo errado. Não, que existe uma perspectiva diferente para você, que existe uma oportunidade que Deus está te oferecendo, até mesmo na dor, até mesmo na tribulação, até mesmo no olho do furacão. Deus está te dando a oportunidade de conhecer quem Ele é. Por quê? Se você tá no meio de uma tempestade, se você tá no olho do furacão e não morreu ainda, opa! Significa então de que existe alguém cuidando de você, de que existe alguém que tá te protegendo, que tá te guardando, que tá controlando a tempestade e você tá indo. Você não percebeu ainda, mas você está indo. Para de achar que você vai resolver as coisas com a sua força. Tipo, não, Mari, eu tenho que falar mesmo e eu resolvo e ninguém tira farinha comigo. E não adianta, Mari. Gente, deixa Deus cuidar de você. Eu sei que muitas de nós temos dificuldade com essa coisa de alguém cuidar de mim, porque o mundo tem dito muito isso. Um dia desse, eu tava olhando um desenho animado de criança, gente. E aí lá, tudo muito inocente, a princesinha, a princesa linda, meu Deus, tudo rosa e tal. E de repente, ela vira pro pai dela e diz assim: mas eu sou uma princesa diferente, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, eu não preciso de ninguém para me proteger. E aí aquilo me apavorou no mesmo momento, assim. Eu tava com a minha filha, aquilo me apavorou, me deu um choque, eu, tomei minhas providências, conversei com ela, mas eu fiquei pensando, falei, meu Deus, essa é a mensagem que está sendo ensinada para nós mulheres há muitos anos, que a gente não precisa depender, que a gente não pode, que a gente não pode depender de ninguém, que a gente não pode ser protegido por ninguém. Mas você sabe o que é pior disso que nos ensinaram? É que não nos disseram que isso podia até valer para outro ser humano, mas não valia para Deus. Que a gente, sem o cuidado de Deus, sem a fidelidade de Deus, sem a misericórdia de Deus, a gente não era absolutamente nada e nem ninguém. Então, se você acha que você mesma pode resolver as suas coisas, você está redondamente enganada, minha amiga. Não pode. Sem Deus, a gente não pode ir na esquina. Deus é o nosso grande herói, é o nosso pai, é o nosso príncipe, é o nosso marido, é o nosso grande amigo, é o nosso companheiro, é o nosso ajudador, é o nosso protetor, é a nossa alegria. Sabe? Dependa dele. Confie nele, descanse nele, seja agradecida nele. Sabe por quê? Quando você entende que você depende de Deus, quando você aceita que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é depender do cuidado de Deus inteiramente, essa parte de Salmo, ela vai se cumprir. Senhor, não permitas que o meu coração se volte para o mal. A nossa gratidão a Deus, ela blinda o nosso coração do mal. Senhor, escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê, Senhor? Para eu não pecar contra o Senhor.
Porque quando a palavra de Deus, quando o amor de Deus, quando a gratidão a Deus toma conta do meu coração, o mal pode até chegar, mas ele não encontra espaço. O mal pode até vir, mas ele não encontra brecha. Muitas vezes, quando alguém me pede oração porque tá sendo muito atacado, tá com a vida muito atribulada e tal, eu faço uma oração que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe orava assim por nós: Senhor, preenche todos os espaços. O mal pode até vir, mas ele não encontra brecha. Muitas vezes, quando alguém me pede oração porque tá sendo muito atacado, tá com a vida muito atribulada e tal, eu faço uma oração que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe orava assim por nós: Senhor, preenche todos os espaços da mente, do coração, dos meus filhos, para que quando as flechas de Satanás vierem, não encontre espaço. Bate e volta. O meu desejo para você essa noite, mulher, é que o seu coração, ele não seja dominado pelo mal. Mas para ele não ser dominado pelo mal, ele precisa estar preenchido com alguma coisa. Então ele precisa estar preenchido com a graça e com o amor de Deus. Ele precisa estar preenchido com a gratidão a Deus, a sua gratidão a Deus. Decida tomar essa postura. Sabe por quê? Porque o Salmo ele termina assim: Senhor, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. E aí, gente, aqui eu começo a finalizar a minha conversa com vocês hoje. Sabe, porque a gente pensa assim: não, mãe, eu sou uma pessoa boa, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou fazer mal a ninguém, eu nunca vou gerar morte em ninguém. Deus me livre, mãe, longe de mim fazer isso. Eu tô dizendo pra você que o mal, pra nós, ele é muito mais fácil do que o bem. Pra nós, ele é muito mais fácil do que o bem. Não existe pureza na nossa natureza humana. Não existe bondade na nossa natureza humana. Ah, mas fulano é tão bom. Humanamente? Não, não é. Ah, fulano é tão paciente. Humanamente? Não, não é. Ah, não, humanamente não, não é. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Só existe uma maneira de nós não sermos controlados pelo mal, do nosso coração não ser controlado pelo mal, da nossa língua não ser controlado pelo mal. Só existe uma maneira: sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Permitir que o Espírito Santo produza o fruto dele na nossa vida, que gere transformação de dentro para fora. Essa é a única solução. Mãe, pelo amor de Deus, eu não, você tá me pedindo muita coisa. Eu não tenho sangue de barata. Não é para ter mesmo sangue de barata, porque o sangue que tá na sua vida é o sangue de Jesus, sabe? Custou um alto preço. Aquele sangue derramado foi para que você tivesse uma vida em Cristo. Então não é no sangue de barata que você tem que se valer. E também nem é no sangue quente. Mas meu sangue é sangue quente. Não. Você não pode se valer no seu sangue quente. Você tem que se valer no sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado, que me purifica de todo pecado, que me dá uma perspectiva diferente, me dá uma perspectiva nova. Quando todo mundo diz que eu não posso, que eu não consigo, por muito tempo, gente, eu ouvi: não, mãe é brigona, mãe é encrenqueira, mãe é muito autoritária, mãe. Não sou. Eu tenho aprendido que eu posso ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, que a minha boca pode ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, que a minha mente pode ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que Deus tem pra mim, isso é o que Deus tem pra você, mulher que está me ouvindo agora. Deus tem uma vida diferente pra você. Sim, você pode ser uma mulher que tenha palavras de sabedoria. Você pode ser, sim, esse é o plano de Deus para você. Que quando você abrir a sua boca, as pessoas parem para te escutar. Mas não porque você tá gritando, elas parem para te escutar, porque elas vão sentir uma coisa diferente quando você abrir a sua boca para falar. Sabe? As pessoas vão dizer que fulana tá falando, Joana tá falando, Fernanda tá falando, Maria tá falando. Presta atenção, quando ela não joga a conversa fora. Já conheceu assim? Já conheceu alguém assim? Que você sempre, quando você tá num aperto, você procura aquela pessoa porque você sabe que ela tem uma palavra e a palavra dela é uma palavra que vai te dar um caminho, que vai te dar um rumo.
Então, não seja você aquela mulher que as pessoas pararam de ouvir, sabe? Que as pessoas não se interessam mais em ouvir porque você não consegue vigiar o que sai da sua boca, sabe? Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser aquela mulher que as pessoas escutem, mas por causa da autoridade do Teu Espírito na minha vida, Senhor. Isso é possível? É. Como, mãe? Dediquem-se à oração. Peça ao Senhor para fazer aquilo que você não pode. Senhor, eu sozinha não posso controlar minha língua. Então, põe um guarda, Senhor, a minha boca, a boca da minha porta, a porta da minha boca, Senhor. Põe, Senhor, um anjo, uma espada de fogo na porta da minha língua, Jesus. Põe, Jesus, por favor. Sabe, Deus, produz em mim o fruto do Espírito, sabe, o domínio próprio, Senhor, a temperança, o amor, a benignidade, Senhor. Produz, Senhor, eu quero ser diferente. Existe uma outra vida para você. Então, a minha meditação para você hoje é essa. Seja vigilante, vale a pena, sabe? Você vai perceber, primeiro você vai perceber assim, olhando para trás, você vai perceber quanto sofrimento, quanta dor você podia ter poupado para você mesma, sabe? Para você mesma. Se você tivesse pensado um pouquinho, se você tivesse procurado resposta em Deus. Mãe, você tá dizendo que a gente não tem que responder nunca? Não. Muitas vezes é você que vai dar a resposta, mas não é muito melhor se essa resposta for orientada por Deus? Sabe, muitas vezes sim, é você que vai falar, você vai falar firme com alguém, você vai... sim. Mas não vai ser muito mais vantajoso se você for falar cheia da autoridade do Espírito Santo de Deus, cheia da sabedoria de Deus, com seu coração grato, sabe? Com a sua vida guardada, protegida, guiada, direcionada pelo Senhor. Gente, é outra coisa e vocês vão perceber isso. Acredite, isso é possível. Mãe, você não sabe como eu fui criada. Não me importa, eu sei que é possível em Cristo. Mãe, você não conhece minha natureza. Não importa, eu sei que é possível em Cristo. Você pode ser a mulher de Provérbios, sabe? A mulher sábia que edifica sua casa. Aquela pessoa que aonde chega... A marca dela é a marca do bom senso, é a marca da alegria, da paz, sabe? É a marca da conciliação. Você não é aquela pessoa que, quando uma confusão se inicia, é aquela pessoa que instiga ainda mais a confusão. Você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão vir pedir conselhos, porque você é aquela pessoa que gera paz, que gera vida aonde você está. Isso é possível para você? É o que Deus quer para você. Que você seja aquela pessoa que engrandeça e honre o nome dele aonde você estiver. Mãe, tá bom, eu acredito que é possível, mas como que eu vou fazer? Você vai orar comigo agora. É a única coisa que você precisa fazer. É o primeiro passo que você precisa tomar. Você vai orar comigo agora. E você vai dizer, olha Deus, eu quero essa mudança para mim. Por favor, Deus, promova essa mudança em mim. Entregue-se a Ele hoje, entregue-se a Ele e permita que Ele faça o que Ele pode, o que Ele tem poder infinito para fazer na sua vida. Então, se você quiser, coloque a sua mão no seu coração junto comigo e ore comigo. Repita as minhas palavras e diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço porque a Tua palavra me orienta. Deus, eu entrego a minha vida, as minhas emoções, as minhas reações, os meus sentimentos, entrego aos teus cuidados. Senhor, promova em mim a mudança que eu preciso para ter uma vida abundante. Senhor, eu permito, a partir desta noite, que o Senhor seja o condutor da minha vida, dos meus sentimentos, da minha boca, das minhas palavras, Senhor, e das minhas reações. Deus querido, que o fruto do Teu Espírito possa ser gerado em mim de forma abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Tenho certeza de que o Espírito Santo já ouviu a sua oração, já intercede por você. E tenho certeza de que uma nova vida, muito mais alegre, muito mais leve, muito mais próspera, vai ser a que você vai experimentar daqui para frente.
Deus te abençoe. Tenha um finalzinho de semana muito, muito feliz, muito abençoado. Tire um tempo para ficar com sua família, sabe? Tire um tempo para cuidar de você mesma e comece a pensar em tudo aquilo que você pode fazer e que você pode permitir que o Senhor faça para que a sua vida seja uma vida de alegria e paz. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.